Abra aí o seu coração e que o Senhor fale ricamente com você e com a sua família. Amém? Esta palavra vai ser gravada, você vai poder pegar este CD. Se Deus colocar alguém no seu coração, leve esta mensagem para alguém, em nome de Jesus. O tema desta série, Construindo Famílias Fortes, influenciando minha família. Hoje nós vamos dar um passo a mais acerca deste assunto da influência. A influência que deve ser exercida dentro de um lar, dentro de uma família. O sábio Salomão, escrevendo o Provérbios 14, versículo 12, ele traz um dos textos mais sérios da Bíblia Sagrada, que dá a direção à vida de um homem, de uma mulher. Salomão diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Isso é verdade. Há caminho que para nós parece certo, parece seguro. Mas Salomão diz assim: mas ao cabo dá em caminhos de morte. Por que há caminhos que para um homem, para uma mulher, para uma família, parece que aquela é a decisão certa, parece que aquela é a decisão mais acertada? Por que isso dá em caminhos de morte? Nós vamos entender isso nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus soberano, único, verdadeiro, Rei de reis, Senhor de senhores. Tu és um Deus de família. Lá em Gênesis o Senhor disse, no início da criação, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A tua palavra diz que o Senhor fez o homem adormecer e da costela o Senhor lhe tirou um osso e dali o Senhor deu forma à mulher, osso do osso, carne da carne. Ali o Senhor instituiu a primeira família, o primeiro casamento. E desde então, temos entendido quão importante, quão fundamental é a mulher na vida do homem, o homem na vida de uma mulher. Nos ajuda a fortalecer a nossa família. Senhor, talvez alguém que a família está enfraquecida, talvez alguém cujo casamento está enfraquecido, mas hoje, que através desta palavra, deste alimento espiritual, este maná da graça celestial, que ele caia em boa terra, no coração do teu povo, e que produza fortalecimento nos relacionamentos, na vida familiar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Olha, amados, eu sempre tenho dito aqui que o nosso Deus é um Deus de família. E é muito importante nós fortalecermos a nossa família. Você sabe que eu sempre faço aqui analogias, eu sempre dou exemplos, eu sempre gosto de tratar destas questões, de falar sobre diversos assuntos, eu dou sempre explicações. Mas é importante você entender o que é o fortalecimento. Eu gosto de dar exemplos simples, para que cada um tenha o exato entendimento disso. Quando alguém está fraco, quando alguém está, às vezes, com alguma debilidade, algumas pessoas passaram por um processo muito doloroso de dengue, por um período aí do ano, e muitas pessoas foram acometidas de dengue.
E a dengue, ela suga muito a pessoa, deixa a pessoa muito fraca. E a pessoa fica vulnerável para diversos tipos de problemas, gripe, infecções, porque a sua imunidade ela fica muito baixa. E nós temos então que nos alimentar, beber água e uma alimentação correta e etc., para fortalecer, você ficar forte e voltar à atividade normal. Quando alguém está com anemia, lhe é recomendado uma alimentação à base de ferro, uma alimentação bem balanceada. Enfim, eu, quando às vezes ficava ruinzinho e morava com minha mãe, minha saudosa mãe, minha mãe fazia uma canja de galinha. Ela dizia que aquilo fortalecia. Enfim, nós temos as nossas maneiras de fortalecer o nosso corpo, o nosso organismo. Na nossa vida familiar, no nosso relacionamento, entenda pelo Espírito, não pode ser diferente. Nós temos que fortalecer a nossa relação. Nós temos que fortalecer o nosso relacionamento para que ele não fique debilitado, para que ele não adoeça e as tantas morra. Então, o que Deus tem nos ensinado aqui através desta série de mensagens sobre família, fortalecendo a nossa família, fortalecendo o nosso relacionamento entre pais e filhos, é para que a nossa vida seja uma vida forte, uma vida inabalável, uma vida frutífera. Deus quer o bem da tua família. Amém? Então, eu tenho um pensamento importante sobre esta questão da influência que eu quero compartilhar. O pensamento diz assim: nós exercemos um poder de influência muito grande sobre a nossa família. É nosso dever liderar e influenciar nossa família para o bem. Isso é fortalecer a família. Use a sabedoria e o conhecimento que você tem recebido de Deus para isso. O cristão não pode ser uma influência negativa e nem tampouco permitir que sua casa seja influenciada pelo mal. Você não pode permitir. Então, nós temos que ser uma influência para o bem. Você tem que influenciar e nós precisamos descobrir qual é o caminho da influência. Porque muitas influências conduzem uma família para o caos, para a morte, para o sofrimento. Hoje, algumas famílias foram conduzidas, foram ficando fracas, enfraquecidas, e as tantas, as famílias morreram. Sabe que tem famílias que não existem mais. Sabe aqueles almoços de domingo em família? Aquela macarronada com porpeta, com carne moída, lasanha na casa da vovó. Parece que isso não existe mais. As famílias foram ficando enfraquecidas, as pessoas não têm mais esta comunhão. Sabe que se tornou um hábito muito negativo as pessoas não se assentarem mais na mesa para comer. Sabe que na minha casa eu não abro mão disso. Eu não abro mão de me assentar à mesa com a minha esposa e os meus filhos para uma refeição. Na minha casa, nós não comemos no sofá. Na minha casa, nós não comemos assistindo televisão. Não comemos. Na minha casa, nós nos assentamos à mesa, contemplamos a Deus, exaltamos a Deus pelo alimento e oramos, agradecemos e comemos. Porque é um momento que a família se reúne, é um momento de conversar, é um momento de trocarmos ideias, de contarmos histórias, de brincarmos, de contarmos piada, de nos divertirmos. É o momento da família. As famílias estão perdendo isso. E isso, acaba quebrando, acaba enfraquecendo a família. Sabe que muitas pessoas têm um poder de influência também nas nossas vidas. Existem pessoas que surgem para nos influenciar contra os membros da nossa casa e da nossa família. Sabe que às vezes existem pessoas, situações, que são influências negativas para uma família. Eu ouvi uma história muito interessante esta semana, de uma pessoa que foi dormir na casa de outra pessoa, e chegando lá, a dona da casa estava mexendo em algumas coisas, e às tantas a visita disse assim: olha, ô marido,
tua mulher não sabe fazer tal coisa, hein? Esta senhora se levantou e disse, olha, não faça isso dentro da minha casa. O meu marido nunca viu defeito em mim. 30 e tantos anos de casada. O meu marido não vê defeito em mim. Então não venha você na minha casa, se hospedar na minha casa, para colocar em intriga. Não, mas eu estava brincando. Mas não brinque. Não brinque assim. Na minha casa eu não admito. Sabe que esse é um comportamento que nós temos que ter? Porque tem pessoas que às vezes com um tom de brincadeira, às vezes fica apontando um defeito, algo que talvez realmente o seu marido não veja em você, algo que a tua esposa não veja em você, e às vezes vem alguém, um familiar, alguém da família, alguém que de um parentesco próximo que vem na sua casa, e às vezes é uma influência negativa. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas podem influenciar a sua família para o mal ou para o bem. E eu e você temos que ter esse entendimento da parte de Deus, que o nosso dever como cristãos é influenciar a nossa família para o bem. Sabe que eu tenho um amigo, um irmão em Cristo, e ele estava passando por uns problemas com o filho, e sabe que jovem na juventude sabe como é, e veio uma pessoa e disse, olha, eu tenho uma carreira, eu trabalho numa grande empresa, numa companhia, eu viajo para todo lado, pegue o seu filho, põe o seu filho nessa profissão que eu tenho. E esse amigo pegou o filho e disse, o quê? Está me dando problema, está mexendo com coisa errada. E disse, eu vou fazer isso. E hoje esse moço está se formando numa grande universidade fora do país, ou seja, isso é uma boa influência. Às vezes, a influência de alguém, quando ela é exercida de forma positiva, ela exalta e fortalece a família. Mas quando uma influência vem sobre a vida de alguém de forma negativa, ela é muito destrutiva. Então existem várias formas de nós influenciarmos as pessoas. Existem várias maneiras de nós influenciarmos. Agora, eu e você temos que ter a consciência, para que eu fortaleça a minha família, eu tenho que ter uma influência positiva. O pai, a mãe, tem que ser uma influência positiva para os filhos. Pastor, qual é a maneira que um marido pode influenciar uma esposa, que a esposa pode influenciar um marido, que uma família se influencia? Uma delas é através do seu testemunho. Entenda o seguinte, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas os filhos se espelham nos pais. Os filhos vão, por um período da vida, por um determinado tempo da vida, os filhos vão ser influenciados pelo pai. Então, se o pai é alguém que promete e não cumpre, isso vai exercer uma influência. Se a mãe é alguém que grita, isso vai exercer uma influência. Se os pais são mentirosos, isso vai exercer uma influência. Se os pais não têm caráter, não têm pudor, vivem uma vida de imoralidade, isso vai influenciar. Então, nós exercemos influência através do nosso testemunho. Por isso que o testemunho de um cristão, ele tem que ser ilibado, ele tem que ser santo, tem que ser reto. Todos nós temos falhas, temos lacunas a serem, arestas a serem aparadas, enfim. Mas é necessário que você seja exemplo, porque as pessoas vão se espelhar em você. Então isso é uma forma de influência. Existe outra forma, outra maneira, tendo a humildade para ensinar. Sabe que humildade para ensinar e também humildade para aprender e reconhecer quando errou. Sabe que você influencia as pessoas quando você tem humildade? Quando você tem humildade, você consegue influenciar alguém, porque as pessoas prestam atenção nos humildes. As pessoas prestam atenção. Hoje minha esposa me falou um negócio muito interessante de manhã, quando nós vínhamos de Santos, que ela ouviu e que ela aprendeu, e ela me repartiu isso comigo e disse, bem, isso é verdade. Sabe que algumas pessoas só conseguem olhar para as outras e verem o mal, ver defeito, não ver qualidade. Tem pessoas que pensam assim, olha, se eu não posso ser como fulano é, então eu vou dizer que fulano é arrogante e soberbo, porque ele não é humilde. Porque eu não posso ser o que ele é. Então tem pessoas que são exatamente assim.
Tem pessoas que, olha, vamos pensar numa marca de roupa aí boa, uma camisa da Lacoste. Tem pessoa que não pode comprar uma camisa Lacoste. Mas a pessoa, quando vê alguém, diz: fulano é soberbo, fulano é arrogante, para que essa camisa Lacoste? Às vezes porque a pessoa não tem, não pode, não alcançou. A pessoa às vezes vê no outro arrogância. Isso é falta de humildade. Sabe que nós somos influenciadores através da nossa humildade. Então tenha humildade para aprender. Tenha humildade. Eu vou dar um testemunho meu, pessoal, que aconteceu comigo. Isso há 20 e tantos anos atrás. Eu nunca me esqueci disso, nunca me esqueci. Eu fui trabalhar numa empresa e eu tinha 15, 16 anos, 14 anos. Naquela época podia. E eu fui trabalhar com o doutor Ari, na Rua Barão de Itapetininga, Galeria Nova Barão 2, no centro de São Paulo. E mamãe me disse em casa: filho, vai lá, a minha amiga te arrumou esse emprego, você não pode, você vai lá. Eu não sabia, não conhecia o centro de São Paulo. E o doutor Ari, quando eu cheguei, ele disse: olha, doutor, foi a tal pessoa, amiga da minha mãe. Não, eu já estou sabendo, você vai trabalhar comigo, eu vou te ensinar. E o doutor Ari me fez a seguinte pergunta. Falou: você conhece todo o centro de São Paulo? Mamãe tinha me dito: não perca esse emprego, não deixe de ir. E quando ele me disse: você conhece o centro de São Paulo? Eu disse: todinho. Ele disse: pois bem, então vá na 7 de abril, faça tal coisa, vá na Xavier Curado, faça tal coisa. Você sabe onde é? Eu disse: sei. Eu não sabia nada. E ele, a seguinte frase que nunca me saiu da cabeça, o doutor Ari me disse assim: porque se você não soubesse, eu tenho um mapa, eu ia te ensinar tudo. E eu tive vergonha, porque eu menti. Eu tive vergonha de dizer para o doutor Ari: doutor, eu estou mentindo, na verdade eu não. E eu saía perambulando. Olha onde que é a 7 de abril. E às vezes eu dava uma volta danada, e às vezes a rua era atrás da rua que eu estava. Isso é falta de humildade. E eu aprendi. Hoje, quando alguém me fala uma coisa, eu falo: isso eu não sei. Sabe tal coisa? Não sei. Como é que é? Porque é melhor você ter a humildade e aprender hoje, do que ser arrogante e viver a vida inteira sem saber, fingindo que sabe sem saber. Então, sabe que as pessoas são influenciadas quando você tem a humildade para dizer: eu não sei, por favor me ensine. As pessoas são influenciadas quando você reconhece um erro dentro de casa, quando o marido diz: bem, eu errei, amor, eu errei, olha, marido, eu errei. Sabe, você exerce uma influência porque a pessoa diz: poxa, meu marido é um homem humano, minha esposa é humana, olha, meu pai é humano. Quando um pai diz: filho, olha, eu exagerei contigo, olha, papai errou, mamãe errou. Isso exerce uma influência. Também tem a influência que nós podemos exercer na vida de alguém, que é mais fácil fazer com que as pessoas ouçam você quando você tem respeito por elas. Sabe que o respeito exerce uma influência grande? Trate as pessoas da sua família como se você estivesse tratando uma grande autoridade. Olha, mas como isso é extraordinário. Trate as pessoas da sua família com o mesmo respeito que você trataria talvez alguém que mais importante da sua vida, porque a sua família é exatamente esta pessoa. Trate com respeito, isso exerce uma influência muito grande. Todo mundo gosta de ser respeitado, ninguém gosta de xingo, ninguém gosta de receber grito. Sabe como eu exerço influência, pastor? Entendendo o ponto de vista do outro. Olha, uma moeda tem quantos lados? 3 lados. Da frente, de trás e a... A moeda tem vários lados. Depende da ótica, né? Alguns vão dizer 2. Agora eu disse que é 3. Pode arrumar uma confusão aqui por causa de uma moeda, né? Mas na verdade que, como se diz, a moeda tem 2 lados. E às vezes você está com uma moeda aqui, um está enxergando um lado, o outro está enxergando o outro. Então, a mesma moeda, uma mesma situação, um ponto de vista pode ser analisado de várias maneiras. Então, como que eu exerço influência?
entendendo o ponto de vista do outro. Você influencia na sua forma de falar. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala do poder da influência. É um dos versículos que mostra o poder que a influência exerce sobre a vida de alguém. Vamos estudar isso aqui para a gente entender. Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que significa isso, pastor? Olha, uma conversa pode exercer uma influência que venha a corromper a história de uma vida. Sabe que às vezes um filho que é criado, muito bem criado, de repente começa a ouvir uma conversa errada, daqui a pouco é corrompido. Às vezes tem um marido que é bem casado, bem casadinho, certinho com a esposa, tudo bonitinho, casou na igreja, de véu, de grinalda, lindo, com festa, sabe, com biscoitinho, com coxinha, com risole, com tudo. De repente esse marido começa a andar com alguém que tem uma conversa que corrompe. Dali a pouco aquele marido está pensando no adultério, dali a pouco aquele marido está fazendo fio-fio na rua para outras mulheres, daqui a pouco o marido está andando de bicicleta e virando o pescoço para ver o corpo de outra mulher. Isso é uma conversa. Corrompe um costume, um bom costume. Então isso é muito sério. Nós temos que influenciar a nossa família com um bom costume, o costume da palavra de Deus. Porque se alguém tem sido uma influência negativa na sua vida, esta pessoa vai corromper a sua família. Amém? Então, tem muitas pessoas que o costume de alguém entrou e corrompeu. Eu não era assim. Eu não vivia assim, eu não tinha isso. Deixa eu dizer uma coisa aqui séria para você, amado. Se você notar, olha, olho no olho, se você notar um desvio de conduta em um membro da sua família, com amor, lhe aponte o caminho certo. Paulo diz, se você não faz isso, corrompe. O bom costume corrompe a família, enfraquece a família. Pastor, como assim? Olha, se você perceber que um membro da sua família está tendo um comportamento inadequado, você tem que chamar esse membro da sua família e dizer, olha, isso não é certo, porque isso vai lhe trazer uma corrupção, vai corromper o nosso casamento, vai trazer destruição. Deixa eu dar um exemplo aqui, porque eu gosto de exemplificar. Um marido serve a Deus, temente a Deus, está na casa de Deus, envolvido com as questões de Deus. Aí de repente alguém convida, olha, fulano, vamos lá em casa hoje, tem uma festinha, tem uma bebedeirazinha, um negocinho. Hoje é domingo, dia de culto. Não, mas culto tem todo domingo. Isso é aniversário, ô compadre, aniversário da minha filhinha, você não pode deixar de vir. Nessa hora, a mulher tem que dizer assim, bem, nós não vamos. Bem, nós vamos para a casa de Deus. Mas é o compadre, não vamos, bem. Sabe por quê? Porque às vezes a mulher é conivente. Ela diz, não, vamos lá, não tem problema nenhum. E aí vê o marido bebendo. Amado, isso vai se voltar contra a sua vida. Isso vai se voltar contra o seu casamento. Porque isso vai corromper o seu marido. Isso vai gerar no seu marido um desejo avassalador de continuar nesta vida. Vai dizer para ele que o domingo, com a bebida, com o churrasco, também é muito bom e prazeroso. E aquele costume que ele não tinha, ele passa a ter porque foi corrompido. Isso vai refletir no seu casamento. Quando uma esposa, começa a perceber uma conduta inadequada do marido e faz vistas grossas, ela está agindo contra o seu próprio casamento, contra a sua própria família. Quem está compreendendo? Isso é seríssimo. Pastor, sabe que meu marido, minha esposa, isso serve para toda a família, para o filho, estou dando exemplo de marido e mulher, você leva isso para filho e etc e tal. Veja, uma pessoa descontente tem a tendência de influenciar os outros para o mal. Sabe que uma pessoa que está descontente,
a tendência dela é passar o descontentamento para os outros. Então deixa eu explicar uma coisa também muito séria. Esposas, maridos, se um membro da sua família estiver descontente, estou descontente com a igreja, estou descontente com Deus, seja o ponto forte da tua casa e diga: epa, não senhor, não senhor. Nossa igreja é o lugar onde Deus tem nos abençoado. Olha, toda igreja pode ter as suas falhas, porque a igreja é homem, somos humanos, nós também erramos. Não permita que isso cresça na sua casa. Porque quando um marido, vou dar o exemplo do marido, leve isso aí para todos os aspectos. Quando o marido diz assim: olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E a mulher lhe apoia nessa loucura. A mulher dá força ao marido nessa loucura. Às tantas, essa família sai da igreja e a ruína vem sobre a família. Sabe, mas não são poucos os casos que o caminho de Salomão parece direito. A igreja é constituída de seres humanos imperfeitos. A igreja é constituída de homens e mulheres que falham. E às vezes essas mesmas pessoas que falham transferem para a igreja responsabilidades de outras pessoas das suas falhas. Oh, não está dando certo, a culpa é da igreja. Eu não consegui tal coisa, a culpa é da igreja. Sabe que tem pessoas que se frustram na obra de Deus porque criaram expectativas. Olha, eu achei que eu ia ganhar tal coisa, eu achei que o pastor ia fazer isso por mim, eu achei que a igreja ia fazer isso. Não crie expectativas. Não crie, porque você pode se frustrar. Não apoie. Não apoie. Olha, são muitos anos de obra de Deus, 14 anos à frente de um ministério. Eu posso dizer uma coisa, eu já vi mulheres apoiar os maridos no momento de delírios e loucura e depois sofrer. Eu já vi. Na hora que tinham que ter dito: epa, não senhor, tua família vai te arruinar, tua família vai sugar você, vai acabar com você, não senhor. Eu já vi maridos que tiveram desvaneios: sou o cabeça, eu sou o cabeça. Não, porque, bem, você já percebeu tal coisa? E a mulher apoia o marido na loucura. Não apoie o seu marido num ato de loucura, porque isso vai enfraquecer a tua vida. Vai enfraquecer o teu casamento. Não, mas é uma bebidinha lá com os amigos, é um negocinho legal. Não. Bem, não vou. Não, mas você vai comigo. Se você quer, bem, você vai sozinho. Eu não vou fazer, eu não vou. Eu e nossos filhos não vamos nos submeter a isso. Nós somos pessoas de Deus, bem. Sabe por quê? Você pode arrumar até um descontentamento, um bico. Ele pode até ficar bicudo contigo. Mas depois teu casamento vai ser salvo. Porque o mundo é muito prazeroso para a carne. Sabe que existem desvaneios que ele é muito prazeroso. Então uma pessoa, guarda isso, amado, uma pessoa descontente tem a tendência de influenciar os outros para o mal. A pessoa quer contaminar com seu descontentamento. Não apoie a loucura do seu marido. Isso se voltará contra você e contra a sua família. Amém, igreja? Diga: eu não posso apoiar a loucura. O que Paulo diz? Volta para mim, diácono, por favor, volta. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. Se você apoiar uma má conversa, se você apoiar um descontentamento, isso corrompe. Isso corrompe. Pastor, qual é a minha postura? Influenciar para o bem. Ah, você percebeu que não se... Olha, mas não, que nada, não é isso não. Você percebeu que esta semana estava entrando na porta, a pessoa não me deu um abraço. Você percebeu que fulano não me deu um beijo na bochecha? E beijou a pessoa que vinha atrás e disse: amigo, amiga, não me beijou a bochecha? Você sabe lá, se a pessoa não percebeu, você não passou batom, você não passou perfume, deixa esse negócio, não influencie. Porque se você começa: é verdade, eu prestei atenção nisso. Oi, é verdade, hein? Tem coisa aí, hein? Acabou, amado, acabou. Dali a pouco o coração é inflamado,
pessoa não vem mais à igreja para ouvir Deus, vem para ver problema. Não vem mais à igreja para receber a palavra, vem para ficar de fuxico, para ficar olhando a vida alheia. A igreja não é para isso. Isso enfraquece a família, quando uma família vem à igreja para ficar vendo questões problemáticas. Mas problemas de igreja, em todo lugar tem, toda igreja vai ter. Tem dentro de casa o marido e a mulher, que dormem junto, não vai ter na igreja. Então, nós temos que ter esse entendimento. Não se corrompa, diga, não posso me corromper. Olha, não alimente a insatisfação, a carne de um membro da sua família. Isso se volta contra você. Se volta, amado. Se você alimenta a insatisfação de alguém da sua família, isso se volta contra você. Você começa a alimentar a insatisfação de um filho. Eu não vou na igreja porque os jovens não me chamaram para fazer o encher bexiga. É mesmo, filho. Filho, mas eu vou comprar um saco de bexiga para você encher em casa. Sabe? Aí chega no culto seguinte, chega com um bico. Os jovens da igreja não chamaram meu filho para encher bexiga. Não tem problema não, filho. Sabe, vai lá, vai para a praia lá e posta lá uma foto. Vamos dar o troco. Você está desencaminhando seu filho para o mal. Você está influenciando seu filho para o negativo. Seja um influenciador para o bem. Pelo contrário, seja uma influência positiva. Mostre o caminho a seguir. Se um membro da sua família tiver um momento de delírio, um lapso de delírio, você vai dizer, não é isso que Deus tem para nós. Olha, não veja por este lado. Não veja assim. Não enxergue desta maneira. Olha, não pense assim não. Deixe esse negócio para lá. Não te abraçou, abraça você. Não lhe beijou a bochecha, beije você a bochecha. E tem irmão que beija, né? Geralmente o beijinho de bochecha é só a bochechinha. Mas tem irmão que taca ali um beijo na bochecha. Você passa ali a mão e depois esfrega aqui escondido e segue a vida. Amado, não enfraqueça a sua família. Quem está entendendo? Pastor, o que o irmão está dizendo é que se alguém da minha família se revolta contra Deus, se revolta contra a igreja, se revolta contra a palavra, eu não posso apoiar? Exatamente. Porque se você apoia, você está enfraquecendo o seu casamento. Isso vai se voltar contra você, abençoado. Vai se voltar contra você. Porque um marido enfraquecido, ele não enfraquece com a igreja, ele enfraquece com a família. Porque o caráter dele muda, a postura dele muda, a maneira de pensar muda, a maneira de te tratar muda, tudo muda para o mal. Quem está compreendendo? Isso é seríssimo. Isso é sério demais, igreja. Então, nós não podemos nos deixar vencer, influenciar pelo mal. E em Romanos diz isso, não te deixes vencer do mal. Como? Mas vence o mal com o bem. Então, influencie, inculque. A Bíblia diz, inculca na cabeça, fala de dia, fala de noite. Amado, fale bem do lugar que você frequenta. Estou tratando da igreja, porque se a pessoa enfraquece, qual é o primeiro dardo que o inimigo quer destruir? É enfraquecer o relacionamento com a igreja. Sabe que o inimigo não começa criando problema em casa. Opa! Se o problema não começa dentro de casa. Olha, você não botou salada para mim, você não pôs tempero no tomate, você não pôs alface. Não é isso. Isso é o último estágio. O primeiro dardo que o inimigo tenta enfraquecer numa casa é o relacionamento da família com a igreja. Porque na igreja a pessoa é exortada, na igreja a pessoa é alimentada, na igreja a pessoa recebe a palavra, é transformada, ela reflete, a palavra não volta vazia, Deus limpa, transforma, sara, cura. É na igreja. É na igreja que Deus trabalha. Então o que o inimigo faz? Pega alguém que por uma má conversação já se corrompeu, e este corrupto, entenda pelo Espírito, quer corromper a família também contra a igreja. Quando esse objetivo é alcançado, a família está à mercê de qualquer coisa. Porque aí, amado, enfraqueceu a vida com a igreja.
as forças se acabam. A pessoa não tem mais direção. E aí a pessoa toma um caminho que aos seus olhos parece direito, mas ao cabo vai dar em morte. Toda pessoa que enfraquece o seu relacionamento com Deus, com a igreja, com a família espiritual, toma decisões erradas na vida. 100% das pessoas que enfraquecem o relacionamento com Deus, com a igreja, por causa de um descontentamento, e influencia a sua família nessa loucura, toma um caminho que parece direito. Mas quando você vê, quem está de fora olha e diz, isto é um caminho de morte, isto é um caminho sem sentido, isso é um caminho insensato. Então, pastor, qual é o caminho para eu fortalecer a minha família e poder fazer com que a minha família se fortaleça e eu seja uma influência positiva para a minha família? Primeiro aspecto, se abra para os conselhos de bons conselheiros. Você tem que se influenciar com conselhos bons. Sabe que tem pessoa que é assim, chega em um e fala, fulano, o que você acha disso? Aí fulano diz, olha, isso aqui está errado, aí não serve para mim. Fulano ou ciclano, o que você acha disso? Ah, isso não serve não. Procura 50, até achar um que diz, não tem nada a ver, pega nada. Aí a pessoa ouve, está errado. Você tem que ser influenciado por bons conselhos. Olha o que o sábio nos ensina. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Não tem direção sábia, se corrompeu, cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Eu estava estudando ontem e eu fui ver esta palavra segurança no grego, porque ela me chamou a atenção. Esta palavra segurança é livramento. Olha, então diz assim, na multidão de conselheiros há livramento, há segurança, há livramento. Então, a segurança está nos bons conselhos, que vêm de bons conselheiros. Então, isso gera livramento, isso é prudente. Então, ouvir bons conselheiros, ouvir e pôr em prática. Pastor, dentro da minha casa, eu não tenho bons conselheiros. Sabe, eu tenho meu marido, ele não vem na igreja, e ele diz, não vai hoje não, bem, não vai hoje não, que está frio. Então, meu marido é um mau conselheiro, porque ele não conhece a Deus. Exatamente. Então, você tem na igreja essa estrutura, você tem na igreja, na sua família espiritual, bons conselheiros para fortalecer a sua família. Amém? Olha, seja de quem for, se não é um bom conselho, não ouça. Você tem na igreja, você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem Deus, você tem a palavra, busque bons conselhos. Amém? Fale para o seu irmão, precisamos de bons conselhos, precisamos de bons conselhos. Às vezes um membro da família fala assim, olha, vamos conversar com o pastor, vamos repartir nosso problema com o pastor, com a pastora. Ei, falar com o pastor que nada, pastor. Para que saber de pastor. Amado, isso é um erro. Olha, vamos repartir. Pastor vai pagar minhas contas? Ele sabe dos meus problemas, ele vai pagar minhas contas? Isso é errado. Porque quando você vem ao pastor, ao líder da igreja, ele vai abrir a Bíblia, vai ser boca de Deus, vai dizer, olha, isso aqui é um caminho que não é... O pastor não julga ninguém. Nunca julguei ninguém na minha vida. Nunca alguém entrou no meu escritório, no meu gabinete, e dizer, olha que eu já ouvi coisa que, se eu contar aqui, tem gente que não acredita. Já ouvi muitas coisas. Eu já fiquei até 4, 5... Eu já entrei 8 horas da noite num gabinete aqui e saí às 5 da manhã. Eu já passei por isso aqui na igreja. Nunca julguei ninguém. Sabe por quê? Porque é na multidão de bons conselhos, é conversando, é abrindo o coração.
Às vezes você tem que ir fundo, você tem que ir na infância de uma pessoa, você tem que ir no passado, você tem que vasculhar, achar o problema, apontar o caminho, ou direcionar, orar com a família. Aí começamos, oramos, choramos, todo mundo chora, libera perdão. Quando está chegando no portão da igreja, começa a brigar de novo, e nós levamos para dentro e voltamos. Quantas vezes eu já fiz isso aqui na igreja? Alguns estão aqui e sabem do que eu estou falando. Mas o que nós fazemos? Bom, conselhos. Nunca. Alguém, bom, então você não quer, separa, você não quer, larga ele, ou larga esse traste. Nunca. Nós lutamos pela família, lutamos pelo casamento, nós damos bons conselhos. Então não tenha essa prepotência, porque isso vai te levar por um caminho de morte, vai te levar por um caminho de destruição. Quem está compreendendo, amados? Segurança. Um bom conselho proporciona segurança, que do grego é livramento. Busque a sábia direção para você não cair, para que você viva em segurança. Segundo aspecto, também muito sério e muito importante, é que enquanto você busca bons conselheiros, você tem que se afastar dos maus conselheiros. Pastor, eu tenho uma pessoa da minha família, sangue do meu sangue, sabe, gerado no mesmo útero que eu. Eu tenho pessoas que foi criado comigo, comemos no mesmo prato, viveu comigo, mas a pessoa tomou um rumo na vida e eu tenho... Não siga, amado. Se afaste. Olha, eu fui criado, vou dizer de mim, pessoalmente, porque eu morava no Ipiranga, um estilo curticinho. Então tinha um casarão em cima, uma outra casa no meio, e eu morava na última, que era o porãozinho. Então, na casa de cima, no casarão de cima, estilo curticinho, cada quarto morava uma família, tudo da minha família. Então era tinha aqueles casarões antigos com 15 quartos. Cada quarto morava uma família, um tio, uma tia, com 3, 4 primos, num quarto de cozinha. E na parte do meio, aqui não tem isso, né? Isso é um curticinho. Moravam umas 70 pessoas da minha família. Amado do céu. Aquilo quando tinha forró, quando tinha festa de final de ano, aquilo era uma loucura. Não teve uma festa que eu me lembro na minha infância que não acabou em briga. Um dando-lhe um soco no outro, um cotovelo, um bico, um tapa, uma garrafa. Não teve uma festa que não acabou assim. E eu convivia com tudo isso, com os meus primos, infância, aquela coisa. Isso é muito forte, né? Quando você tem aquela raiz, aquele pessoa de sangue que você viveu junto, foi criado junto, passou sufoco junto, dividiu uma roupa para ir numa festa, um emprestava um short, outro emprestava um tênis, um trocava de roupa com o outro para poder, fazer um passeio. Eu vivi tudo isso. Só que eu me converti, alguns primos se converteram, e outros não se converteram. Olha, foram influências muito negativas na minha vida. E eu me recordo que eu ia numa discoteca, uma danceteria em São Paulo, chamava-se Toco. Então eu ia para Toco, na Vila Matilde, na Avenida Dona Matilde, íamos de trem, descíamos, íamos até lá. Chegava lá, eu dançava, pulava, bebia, fazia, acontecia, saía de lá, da Toco, e ia direto para o culto. Dava uma lavada na cara e chegava na nossa igreja lá no Cambuci. Não era Cristo Vive ainda. E eu chegava lá, vim para o culto. Aleluia. E eu era o menino do retroprojetor. Como é o nome daquele? É projetor? Não é projetor. Retroprojetor. Você passava quem lembra disso? Você passava um transparente e aquilo punha na tela. E eu era o garoto do projetor, retroprojetor. Eu tinha acabado de sair da Toco. Os meus amigos me influenciavam. Eu tinha um primo que dizia assim, o Marcelo, você não vá para esse lugar, isso é o diabo, isso não é de Deus, isso é o diabo, você tem que jejuar, você tem que... Naquela época era o jejum, nós achávamos que era isso, e você tem que ir lá, você tem que fazer, você não vá para lá. Eu disse, eu vou, não tem problema nenhum, depois eu vou lá para a igreja e está tudo certo. Eu não era certinho, eu não era. Eu era um jovem pelá-pecá. Um dia eu levei uma surra naquela Toco. Me deram
um bico no traseiro. Vocês me deram na cara, vocês me bateram. Levei tanta pancada que eu não vi de onde vim. Cheguei em casa, hoje você não sabe o que você levar um chute que ele encaixa. Olha, não ri não, amado, não ri não. Isso foi muito doloroso para mim. Quando eu cheguei, falei, eu era menor de idade, eu era garoto, eu vou na delegacia. Eu cheguei na delegacia, comecei a contar a minha história, o delegado levantou, disse, me bateram, ele me viu todo arrebentado. Disse, mas como é que aconteceu isso? Eu falei, não sei. Passou uma menina, eu dei um lambe no cabelo dela, um cheiro, já veio o cara, veio o segurança, deu-lhe um no traseiro. Ele disse, quem? O segurança. Se ele é um grande, um crioulo, ele veio. Ele disse, o segurança era tudo policial da delegacia. O delegado já me juntou, senão você é safado, já me pôs para fora da delegacia, mano. Eu saí apanhado, desrespeitado, não tive com quem reclamar. Sabe qual foi a primeira pessoa que eu encontrei quando eu cheguei na rua de casa, andando assim, meio-dia para as 4? Meu primo Marcelo. Ele disse, isso não é lugar para você. Aí caiu a ficha. Desde então, meus primos me chamavam, eu não vou não. Um outro chamava, eu não vou não. Com 18, 19 anos, eu trabalhava com um rapaz, ele me disse assim, hoje eu vou numa festa, lá em São Bernardo, num clube chamado Emerald Rio. Se for contigo, vamos lá, tem umas gatas, umas meninas, uns negócios, eu vou lá. Na igreja só tem menina feia, eu vou lá. Eu estou sendo honesto. Eu fui. Sabe o que aconteceu, amados? Na hora que eu estava saindo, pisando o pé na porta, o segurança, uma semana antes, sei lá o que aconteceu, teve uma confusão com alguém. O cara veio para tirar satisfação. Ele descarregou uma arma, matou o segurança e 2 pessoas na porta, e eu fiquei atrás de uma mureta parada e bala passando. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu entendi, isso é influência para a minha vida. Mas eu sofri para entender isso. Então quando eu falo do altar, eu já passei por muita coisa. Eu sei o que é levar um bicudo no traseiro, um tapa na cara. Só você ver um dente mole, a cara sangrando, um olho roxo. Você sair apanhado de um lugar, você está num canto, parado e vendo tiro, passando, e você vê um cara morrer na tua frente, você não poder fazer nada. Sabe por quê? Porque eu queria ouvir, seguir o sangue do meu sangue, os amigos. Amado, o verdadeiro amigo te aproxima de Deus. O verdadeiro amigo te influencia para ir para a igreja. O verdadeiro amigo quer você na casa de Deus, porque sabe que na casa de Deus você verdadeiramente é feliz. Se afaste dos maus conselheiros. Louvado seja Deus. Se afaste. Se afaste. Isaías 19:11. Na verdade são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Amado, Faraó simboliza um mundo. Os conselhos de Faraó são conselhos estúpidos. Os conselhos do mundo vai arruinar a tua família, o teu casamento, o teu relacionamento com os teus pais. Tem filhos que se tornaram rebeldes sem causa, que briga com o pai, fica contra o pai, fica contra a mãe, para ficar a favor de um estúpido do mundo. Tem filho que rejeita o pai, sabe, entra em atrito, em confusão com o pai, porque está ouvindo um estúpido, uma estúpida. Amado, amada, até quando? Até quando? Até quando você vai parar e entender que Deus tem falado com você nessa igreja, nesse altar? Tem coisa que corrompe, amado. Não tem jeito. Paulo escrevendo aos Coríntios 15, versículo 33, põe de novo. Não vos enganeis. As más conversações, o quê? Corrompe. Então o mau conselho rouba o coração e gera sofrimento. Tem pessoas que estão especialistas em roubar o coração do outro. Rouba o coração. E a pessoa às tantas se arrebenta. Você não pode deixar o seu coração ser roubado. Zele por sua família. Terceiro ponto.
Zele por sua família. Seja conselheiro em seu lar. Sabe, seja um conselheiro. Diz o sábio em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom. Você tem que ouvir conselhos bons, ouvir. Seja um conselheiro na sua casa, seja um conselheiro do seu lar. Fale de Deus, mostre o caminho, não retenha conselhos. Se você está vendo algo errado, chame, aconselhe, mostre o certo, ajude, não deixe sua família naufragar, não deixe, se abra, amado, quando alguém lhe aconselhar, se abra, quando alguém te procurar, eu precisava te dar um conselho, às vezes meu filho Lucas fala isso para mim, pai, posso te falar uma coisa? Posso te dar um conselho? Pode, e eu ouço, eu falo, filho, você tem razão, ou quando não tem, eu falo, não filho, porque isso é por causa disso, entendeu, isso é isso, mas eu ouço o conselho do meu filho. Então nós temos que nos abrir, se abra, seja um conselheiro, se abra para bons conselhos. Por quê? Porque o sábio diz em Provérbios 14, 12, há caminho que parece direito, mas vai dar em caminhos de morte. Não siga por conta própria, ouça conselhos dos sábios, sabe? Busque a direção de Deus, busque o nosso soberano conselheiro que é Jesus Cristo, veja os conselhos que ele traz na Bíblia. E eu quero encerrar com o terceiro, quarto e último ponto. Busque ajuda na igreja. Eu volto a dizer, busque refúgio na igreja. Salmos 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Salmos 37, 40. O Senhor nos ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amado, só em Deus sua família está segura. Busque conselhos em Deus. Deixe Deus influenciar a sua família. Busque ajuda na igreja. Não espere o seu barco afundar para você culpar alguém. Porque depois que o barco afundou, não importa. Eu assisti um filme tão lindo, me emocionou tanto, chorei tanto, aquele filme Titanic. Um descuido, bateu no iceberg, o navio afundou. Depois que afundou, amado, não importa se a culpa é do marido ou se é da esposa, se é do filho, se é do pai, da mãe, já afundou. Aí, meu amado, aí, meu irmão, não tem mais o que dizer. Busque em Deus refúgio para a sua família. Se atente aos conselhos que Deus lhe deu nesta noite. Não faça deste alimento precioso espiritual que você recebeu algo desnecessário em sua vida. Deixe a palavra de Deus te influenciar. Deus quer o teu bem, Deus quer o bem da tua família. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final dá em caminhos de morte. Deus não quer isso para você e para a sua casa.